Ok, pessoal, muito boa tarde. Começando mais um encontro, muito bem. Prezados, se fechamos o capítulo ou ciclo de primeira lei da termodinâmica, o que vocês esperam como sequência imediata? O que vocês esperam ver hoje? A parte de segunda lei já? Muito bem, Leilani. Parte de segunda lei. Então, ok, vamos fazer uma aula de abertura e, como tal, nós vamos apresentar os recursos que nós utilizamos, normalmente nós utilizamos, eles visam dar a vocês uma boa ideia do que está em jogo a partir dos objetivos de aprendizagem, os conceitos principais envolvidos no capítulo, bem como fazemos uma breve discussão de alguns aspectos conceituais, em geral via a lista conceitual que nós utilizamos para o capítulo, e também, algumas vezes, nós optamos por comentar a lista de problemas mais diretamente. Todos esses são enfoques que nos colocam no jogo, nos colocam reflexivos, tá? Mas, tendo em vista a quantidade de conceitos que nós trabalhamos até aqui, eu vou fazer algo diferente. Eu vou pedir a vocês que vocês listem alguns conceitos que vocês já sabem que vão encontrar nesse capítulo, e vocês podem e devem listar também alguns conceitos que vocês considerem muito importantes para esse capítulo. Por exemplo, vai começar com a segunda lei da termodinâmica. E diga um conceito importante desse capítulo. Professor, entropia. Bom, já começou logo pelo coração da coisa, né? É o capítulo mais importante, é o conceito mais importante, é um dos conceitos mais importantes da física, com o maior número de aplicações em áreas diversas, para muito além da física, inclusive. Interesse para a química, para as engenharias, com várias áreas da engenharia, em especial o pessoal que trabalha com informação, né? Então, muito bem. Além do conceito de entropia, pessoal, já dei essa deixa aí para vocês. O que vocês consideram de muito, muito importante para esse estudo de segunda lei da termodinâmica? Quem começa? Eu não sei se é exatamente a parte importante na segunda lei da termodinâmica, porque eu realmente não lembro de muita coisa. Mas o que eu consigo lembrar é a parte de rendimento, máquinas, ciclo de carbono. Então, não sei se é importante, mas isso também é meio assim, importante como todos estudar. Melanie, foi muito bem, tá? Porque, veja, desde sempre,
engenheiros estão interessados em aumentar o rendimento das máquinas, né? E isso, tendo em vista a termodinâmica como campo de estudo, ela é muito verdadeira e foi uma das motivações reais para que Carnot procurasse entender o funcionamento de máquinas térmicas partindo de idealizações, né, de uma máquina com processos inteiramente reversíveis, para chegar à conclusão de como seria o ciclo de uma máquina com o máximo possível de eficiência. Tá? Então, o conceito de eficiência, rendimento, é muito, muito importante para a engenharia como um todo. Tá? E para engenharia mecânica, na termodinâmica, também isso se faz muito, muito importante. Tá? Mas, então, rendimento ou eficiência, perceba a importância disso, pessoal, pela seguinte situação. Se as nossas máquinas, os nossos eletrodomésticos funcionassem com com a mesma eficiência, com o mesmo consumo que tinham há algumas décadas atrás, aí sim nós estaríamos com problemas ainda muito mais sérios de nível tanto ambiental, né, como de recursos mesmo, né? Então, pegar, por exemplo, a indústria automobilística, né? Os carros, a, a, as, a indústria tem conseguido fazer carros mais potentes e mais econômicos, né? E aí com diversas tecnologias, né? Seja híbrido, né? É uma das principais. Você consegue fazer aí de 20 até 50 quilômetros por litro, né? A depender de como são combinados os motores de combustão e elétrico, né? Então, eficiência é uma palavra chave, né? Para a engenharia como um todo e para até a humanidade, né? Eu acho que nós temos a obrigação moral de render mais consumindo menos, né? Seja no contexto de produção, né, em nível de riqueza, seja em nível mais amplo, né? Produzir mais significa que você vai ter mais tempo livre, né, a princípio, para outras atividades que você, de fato, também considera importante, né? Então, muito bem, a Leilane trouxe as contribuições de rendimento e ciclo de Carnot. O que mais, pessoal? Vocês consideram como muito, muito importante para ser destacado nesse contexto de segunda lei da termodinâmica? Vamos lá. Olha, vale o seguinte também, pessoal. O que nós vimos no contexto de primeira lei e teoria cinética dos gases são de fato necessários, são conceitos necessários para entender o que nós vamos ver agora? O que vocês acham em relação a isso? Eu acredito que sim. Principalmente a parte de quando se refere que assim, o calor ele vai de onde tem maior temperatura e passa para onde tem menor temperatura. Então tem esse movimento. Perfeito, perfeito, Leilani. Então, muito bem, pessoal. Assim,
vocês têm disponíveis os documentos, né, os objetivos de aprendizagem dos ciclos anteriores. E, de fato, pessoal, não é firula, tá? Aqueles objetivos de aprendizagem e os conceitos que nós trabalhamos até o momento, nos ciclos anteriores, todos, todos são muito importantes para entender efetivamente essa parte. Bom, nós vamos lidar com cálculos de calor, de trabalho realizado pelo sistema, sobre o sistema, tá? E, via de regra, com gás ideal como substância de trabalho, né? Então, os cálculos envolvendo trabalho a partir de gás ideal como substância de trabalho vão continuar sendo recorrentes nessa etapa, né? Assim como cálculo de calor, envolvendo calor sensível e calor latente, né? Calor específico e calor latente. A parte de calorimetria se faz muito, muito importante, né? Mas, ok. Entropia, que é o conceito-chave desse capítulo, ele é um conceito que tem vários desdobramentos, várias abordagens, tá? Então, nós vamos delimitar direitinho o sistema em estudo, sistema termodinâmico que nós estamos estudando, para delimitar o que é sistema e o que é vizinhança, tá? E quando considerar um sistema integrado, sistema mais vizinhança, nós vamos chamar de universo, tá? Para efeito de cálculo, evidentemente, né? Que não se refere ao universo, né? Como universo físico como um todo, né? Mas é considerar um sistema mais amplo do que simplesmente o sistema em si, sem levar em conta as vizinhanças, né? Bom, vamos começar aqui apresentando o nossos objetivos de aprendizagem, conforme usualmente nós começamos. Aqui. Bom, então, relativo ao ciclo de segunda lei da termodinâmica, entropia em máquinas térmicas, nós temos entre os principais objetivos de aprendizagem discutir sobre o significado de máquinas térmicas em sentido amplo e em sentido estrito. Vamos ver. Isso faz algum sentido na cabeça de vocês, pessoal? Essa primeira afirmação? Caso não faça, só dizer, professor, não sei nem por onde vai isso, o que quer dizer isso aí. Ou se não, de repente eu tenho alguma intuição, eu acho que vai por aqui, vai por ali. Alguém gostaria de comentar sobre o entendimento dessa primeira afirmativa? Faz sentido, professor, faz sentido. Diga lá, o que é que tu achas que é isso aí, Nelson? Máquina térmica? Ah, É uma máquina que ela usa transferência de calor para produzir trabalho. Mais ou menos isso. esse é o sentido mais usual, né? E é o Mas que... geral, serve para qualquer um, eu acho. Bom, aí vamos lá. Pois é, mais geral mesmo, nós poderíamos dizer que é uma máquina que faz uso de transferência de calor, né, para alguma finalidade.
não necessariamente produzir trabalho como entrega, né? Esse significado, né, de você queimar um combustível para obter dali calor que vai ser convertido em trabalho, a ideia de uma locomotiva, de um motor a combustão, é a ideia de uma máquina que produz energia, vai produzir energia de rotação para ligar em algum eixo, né? A ideia de uma máquina com o intuito de motor, um gerador. Uma máquina de refrigeração, ela não tem interesse finalidade em produzir trabalho. O trabalho é o input, né? Você tem um compressor alimentado com uma forma de energia, normalmente elétrica, e a máquina tem o objetivo de produzir climatização, né? Uma refrigeração. Então, ela vai extrair calor de um ambiente, né? Ou de um recinto e jogar para outro, né? Às custas de um trabalho de input, não de output, né? Então, deu para perceber aí o significado de sentido amplo e sentido estrito? Sim, tudo certo. Beleza? Mas eu acho que tu estavas indo nessa direção mesmo, né? Sim, é porque pensei que tivesse uma distinção entre máquina térmica e máquina de refrigeração. Acho que foi uma confusão que eu fiz. Assim, É por isso que eu considerei máquina térmica só que transforma calor é, em trabalho. é. Pois é. A princípio, né, é uma discussão interessante, é uma dúvida também eu tenho, né? Mas se a máquina faz uso, né, de transferência de calor, né, nesse sentido, ela é uma máquina térmica, né? Agora, a finalidade, né, se é para a produção de energia motriz, né, ou se para algum efeito de climatização, refrigeração, mas ainda continua tendo o fluxo de calor como um elemento necessário, né, fundamental. Muito bem. E aí é importante manter em termo, né, para não confundir a nomenclatura. Normalmente utilizamos o conceito de rendimento para a máquina térmica do tipo motor, tá? E para máquinas com o intuito de produzir refrigeração ou calefação, né? Nós utilizamos o termo coeficiente de desempenho, tá? Então, são conceitos assemelhados, né? Mas nós não podemos confundir um com o outro, né? E não vamos confundir, não. Então, bom, vamos lidar com algumas etapas, né, de processos termodinâmicos envolvendo máquinas térmicas, né? Então, vamos fazer alguns cálculos de quantidade de calor injetado, quantidade de calor refugado, né? E entre as perguntas que eu fiz para vocês sobre os conceitos, né, que nós vamos trabalhar, nós vamos partir já para uma representação diagramática de uma máquina térmica, e nós sempre vamos ver nessas representações os chamados reservatórios de fonte quente, né? Reservatórios de temperatura alta, reservatório de temperatura baixa, né? Fonte quente, fonte fria, mas sempre vão estar presentes nessas representações. Então, são conceitos também importantes para nós termos em mente. Bom, cálculo de rendimento, né, para diversos ciclos e
e para o ciclo de Carnot, como limite de rendimento, né, de uma máquina térmica operando entre duas fontes, entre duas temperaturas, né, bem definidas, né? E, é claro, poderíamos deixar de fora o conceito de entropia. Há várias abordagens, ou algumas abordagens. Nós vamos comentar os significados, né, de cada uma delas e efetuar alguns cálculos em processos específicos para ver como se dá a variação de entropia num determinado sistema, num determinado processo termodinâmico. Bom, reversibilidade e irreversibilidade de processos termodinâmicos. E isso tem uma importância sobremaneira em cálculos de entropia, mas é necessário indicar também o que são sistemas isolados e o que são sistemas compostos por mais de uma parte, né? Você pode ter a entropia variando de um jeito numa parte, a entropia variando de outro jeito na outra parte, e veremos que a entropia ela é uma grandeza extensiva. A variação de entropia total se dá pela soma de todas as partes. Então, daí, mais uma vez, a importância de se delimitar o que é sistema, o que é vizinhança, para calcularmos a variação de entropia do sistema, a variação de entropia da vizinhança e a variação de entropia sistema mais vizinhança. Bom, as formas de se entender a chamada segunda lei da termodinâmica, né, para máquinas térmicas, no sentido estrito, e para refrigeradores são classes especiais, né, de máquinas térmicas, como nós falamos. Não é difícil, né, compreender as consequências, a entender a equivalência dá um pouquinho mais de trabalho, né, mas é possível demonstrar que esses enunciados são de fato equivalentes. Tá, isso aqui já foi comentado. Nós vamos já abordar essa questão da representação de uma máquina térmica em sentido amplo, e ela é bem importante para nós entendermos esses conceitos de um ponto de vista mais aplicado e de grande interesse, né, para a formação do engenheiro, né, sobretudo o engenheiro mecânico. Está vendo umas aulas de um professor da USP de São Carlos, aulas maravilhosas, realmente espetaculares. Um dos muitos dados que ele fornece em uma das aulas é sobre a geração de energia no mundo. Se não estou eu enganado, e acho que não estou, ele mencionou que a geração de energia de forma térmica ainda corresponde aí em torno de 90% da geração de energia que o mundo consome, né? Então, não é difícil compreender a importância, né, que a engenharia tem, né, e a engenharia mecânica, como parte disso, tem para a geração de energia do planeta, né? Bom, entre os conceitos
principais, conceitos de base, conceitos derivados ou aplicações, vejam que, como de costume, não temos pouca coisa, nunca temos pouca coisa, mas aqui, neste capítulo em especial, vamos lidar, como eu falei, com o conceito de entropia, máquinas térmicas mais detidamente, condições para um processo reversível, vamos dar uma olhadinha, energia indisponível para a realização de trabalho, refrigerador, bomba térmica, ciclo de Carnot. Na verdade, ciclo, deveria ter aqui ciclo termodinâmico, por si só, na verdade, é um conceito de base para o estudo de máquinas térmicas, porque nós vamos fazer o estudo de artefatos, de máquinas construídas com a finalidade de gerar energia, né, ou manipular fontes, fluxos de calor, né, e essas máquinas elas operam a partir de um número finito de processos termodinâmicos, e após esse número de processos termodinâmicos, a máquina retorna a um determinado estado inicial, um estado de partida. Em outras palavras, eu estou dizendo que as máquinas que nós vamos estudar, elas funcionam em ciclos de operação, tá? Então, muito bem, para quem é da engenharia, e sobretudo engenharia mecânica, né, que conhece, pelo menos já ouviu falar os ciclos de motores a combustão, a 4 tempos, ciclos de 2 tempos. Então, sistemas, máquinas cíclicas, né, o ciclo de operação de uma máquina quer dizer exatamente isso, né, que os processos termodinâmicos eles começam no estado, tem um número finito de processos e retornam ao mesmo estado. Então, vamos estudar representações fechadas, né, em diagramas pressão versus volume ou temperatura versus entropia também é possível. Que mais? Os enunciados da segunda lei. E vamos lá, razão de compressão. Que razão de compressão é essa, pessoal? Alguém já ouviu falar? Não, não combinei. Quem mais? Wellington, Renato, Nelson. Eu não ouvi falar, não. Muito bem. Também não, professor. Também não. Bom, a chamada razão de compressão, nós vamos ver explicitamente como elas aparecem nos cálculos de rendimento de alguns motores de combustão, mas é a razão entre o volume mínimo e o volume máximo de um pistão, um motor. Tá? Vamos ver as faixas as razões de compressão para motores a gasolina, para motores a diesel, são sempre mais elevadas. E muito bem. Não, ainda temos mais coisas? Sim. Para o capítulo seguinte, posterior a esse, nós vamos ver um grande número de aplicações, né, de grande interesse para a engenharia, para a física, né, como um todo. A parte de dilatação térmica, né, curiosamente, a escolha feita pelo Typler deixa para o capítulo final, e discussão sobre mecanismos de transferência de calor, lei de Newton para resfriamento, aplicação de radiação em potência irradiada, corpo negro, conceito de resistência térmica, então, os conceitos de resistividade, condutibilidade, do ponto de vista térmico, né? Nós vamos ter algumas aplicações no capítulo final.
Tem a equação de estado de Van der Waals, aí, para quem gostar aí da parte de interface com a química, né, ela é bem importante. Muito bem. Vejamos agora. Acho que era o Renato que estava perguntando sobre essa lei já, essa lista. Eu estou em dívida com vocês, eu fiquei de compilar uma lista, fazer uma composição entre essa lista conceitual e as duas listas de problemas referente ao capítulo de primeira lei da termodinâmica e calor. Tá. Bom, mas eu falei, pessoal, olha, montem um documento e vão fazendo essa lista, porque ela vale a pena ser feita independentemente da cobrança formal, né? A cobrança para efeito de devolutiva. Por exemplo, para a segunda lei, para o estudo da segunda lei, essas duas aqui são absolutamente essenciais, não que essas aqui também não sejam, tá? Mas, em especial, se isso aqui não estiver de fato dominado, nós podemos ter alguns problemas de entendimento e de operacionalização. Bom, mas temos alguns começos possíveis. Essa é a avaliativa. Tá. Antes, propriamente, com essa aqui, eu cheguei a mostrar para vocês, cheguei a comentar com vocês essa lista aqui ou não, pessoal? Acho que não, só de primeira lei mesmo. Tá, tudo bem. Vamos ver. Vocês gostariam de fazer um bate-bola aqui, jogo rápido, direto nessa lista, para eu apresentar o que está em jogo, ou preferem que eu aborde mais um pouquinho aqui outros aspectos mais conceituais? Acho que é bom ver os outros aspectos conceituais antes de comentar a lista de exercícios, porque aí o senhor comenta o que está em jogo e, no fim das contas, está falando de uma coisa que a gente ainda não sabe. Então, vai ter que voltar a explicar de novo. Valeu, Leilani. Olha, a Leilani se posicionou, ao menos que o restante da turma se posicione aí maciçamente, de forma contrária, né? Caso não ocorra, vou seguir o posicionamento da Leilani, tá? Então, vamos lá. Aqui, vou comentar. Tá até engraçado isso aqui. Esses slides já têm um certo tempo, mas ok, mas tem algumas coisas legais aí para nós irmos comentando até chegar nisso aqui, ó. Mas tem uma boa lenha para queimar antes disso. Olha, lenha para queimar. Eu juro que foi sem querer, tá, pessoal? Não foi caso pensado. Tá. Vamos. Tá. Comentar sobre reversibilidade e irreversibilidade de processos termodinâmicos, pessoal. Tem uma importância conceitual, filosófica e importância prática
para quem estuda, para quem trabalha na termodinâmica profissionalmente, seja mais da área das ciências básicas, tá? Você precisa ter um laboratório muito bom para conseguir se aproximar das condições de reversibilidade do ponto de vista termodinâmico. Alguém arriscaria a dizer o que é um processo reversível do ponto de vista termodinâmico, pessoal? Sem ficar com cabreiro com o negócio, tá certo, tá errado, vai, vamos dar andamento, vamos se expor. Se ninguém se expor, eu vou já voluntariar a Leilândia, é o jeito. Nem precisa, já estou falando mesmo. Reversível seria como se fosse algum tipo de ciclo? Vamos dizer assim. Tá, a ideia de reverter. Primeiro vamos falar em a ideia de reversão no tempo. Consideraria alguma coisa como acontecendo de trás para frente, né? No sentido termodinâmico, o que nós estamos acostumados a ver são processos que sempre ocorrem num sentido, né? Por exemplo, tirar a água da geladeira, né? Deixar sobre a mesa, a gente começa a perceber a condensação em volta do copo, da garrafa, e esse nosso clima ameno, né, de 30 graus, a água rapidamente esquenta, né, e você não vê a água ficando gelada do nada, né? Então, esse processo ele acontece naturalmente, espontaneamente, sem a presença de nenhum agente externo, né? Assim como numa uma região de clima muito frio, se você tiver água líquida, né, fora da geladeira, você voltar de manhã, você vai encontrar a água congelada. Estou falando em ambientes com inverno de bem menos de 0 graus Kelvin, né? Celsius, desculpa. Então, esse processo vai acontecer naturalmente, espontaneamente, né? Você não vai ver digamos, se alguém encontrar aqui a água congelada, vai saber que isso não é um fenômeno natural, que foi alguém, houve um agente externo, né? Foi uma máquina feita com esse objetivo, e também a água líquida lá, ela precisou passar por algum processo de calefação, caso contrário, estaria no estado congelado. Fenômenos de difusão, você pinga uma gota, né, um corante numa tina de água, você observa a difusão daquela gota no líquido como um todo, abrir um perfume, né? Você não vai observar o fenômeno inverso, né? A substância, o líquido começa a diluir, depois condensa para o mesmo ponto. Então, há fenômenos naturais, eles são, do ponto de vista termodinâmico, né? A gente vê observar fenômenos irreversíveis. A transferência de energia por conta de diferença de temperatura, né, finita, nós sempre vemos naturalmente o calor fluir, né, de uma fonte de temperatura mais elevada para um ambiente ou um objeto em contato a uma temperatura mais baixa. Nunca o contrário. Então, processos reversíveis são processos especiais, controlados, tá? De maneira que a reversibilidade é que
eles variam tão sutilmente que você tem controle para fazer esse processo de maneira reversa, certo? Muito bem. Mas onde há atrito, onde há viscosidade, onde há força dissipativa, de maneira apreciável, você com certeza não terá um processo reversível, tá? Então, essa é uma condição de um processo reversível. Você precisa controlar todo tipo de fenômeno ou situação contendo viscosidade, atrito, turbulência, tá? Tem que minimizar mesmo até tornar negligenciável, tá? Caso contrário, o processo é irreversível. Que mais? Nós Ah, você está precisamos... falando isso com relação à entropia, né? Dá para fazer um comparativo, eu já vi isso no livro do Stephen Hawking, que ele fala do copo caindo. Exato, a gente não vê o cara pulando de uma plataforma, né, de um trampolim, e ele cai, né, tá, a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, dá aquela espalhada na água e tal, e de repente a água começa a esfriar e ele volta para o trampolim, né, o objeto caindo, né, e subindo e se desespatifando, não acontece. E, bom, isso a gente vai falar sobre o efeito probabilístico disso e tal, mas aqui eu estou falando no contexto de reversibilidade e irreversibilidade do ponto de vista termodinâmico. Para você ter uma reversibilidade do ponto de vista termodinâmico, você precisa ter um processo muito bem controlado. A ausência desses fatores que eu mencionei é uma condição necessária, mas não suficiente, porque você precisa ter, além disso, ele precisa ser realizado de maneira muito lenta, controlada, tá? Chamada quase estática, e, além disso, a troca de calor, quando houver, ela necessita ser feita de maneira chamada de infinitesimal. Então, variações infinitesimais de temperatura, né? Você pode ir e vir. Uma transferência de temperatura finita, né? Apreciável, você vai do maior para o menor, mas não volta, né? Pelo menos não naturalmente. Você vai precisar de um agente externo para isso. Mas aqui, de fato, no contexto que está colocado, está falado em flecha do tempo, em assimetria temporal, né? Temos como diferir o futuro do passado pela inexorável flecha do tempo, que sempre sempre aponta para o aumento de entropia do universo. Cada vez menos energia útil disponível, né? Mais energia degradada, né? Então, a cada ciclo, a quantidade de energia que você utilizou, você pode ter mecanismos para reutilizar parte dessa energia, né? Mas sempre em quantidades cada vez menores, né? E há limites para isso, né? Tanto de custo quanto de aproveitamento da energia em si. Vamos lá. Sim, equilíbrio termodinâmico. Equilíbrio termodinâmico e equilíbrio térmico, pessoal, é a mesma coisa? Sim? Ou não? O equilíbrio térmico ele está dentro. Eu acho que não, professor. Não são a mesma coisa, né? Se você afirma que um sistema está em equilíbrio termodinâmico, você então garante que ele também está em equilíbrio térmico, mas não o contrário. O equilíbrio térmico é uma condição
dentro do equilíbrio termodinâmico mais amplo. Pelo equilíbrio termodinâmico, você tem que estar em equilíbrio térmico, necessariamente, em equilíbrio mecânico e em equilíbrio, inclusive, radiativo, né? Você está balanceado em temperatura, em massa, em energia, tá? Então, o equilíbrio termodinâmico é algo mais amplo, né? Se nós utilizarmos equilíbrio térmico como sinônimo de equilíbrio termodinâmico, só se for algo muito simples, tá? Ou então é meio fora do contexto, né? O termodinâmico ele é mais amplo. Tipos de irreversibilidade em processos termodinâmicos, né? Eu falei um pouquinho sobre as condições necessárias para se ter um processo reversível do ponto de vista da termodinâmica. Eu já mencionei um pouquinho disso. Ok, vamos com cálculo de entropia. Muito bem, já comentamos, né, algo nesse sentido. Então, vamos lá, tem vários enfoques, né? Entropia, sem dúvida, não é um conceito simples, né, para se aprender, assim como o de energia também não é, tá, pessoal? Só que nós temos mais familiaridade com o conceito de energia, é mais trabalhado na física, e a gente se acostuma mais com ele, mas se a gente for prestar atenção, é também um conceito bem difícil de ser apreendido, embora a definição operacional seja mais simples, mas é simplesmente uma definição operacional, no sentido que se você define energia como algo capaz de realizar trabalho e você define trabalho em termos de energia, você tem uma ciclicidade que, se for pegar com lupa, vai ficar meio complicado, né? A gente entende melhor a energia como a partir da experiência, da longa experiência histórica de algo que se conserva em uma grande variedade de fenômenos, de conversibilidades, né, de formas de energia. Vou até abordar um outro documento que eu vou disponibilizar para vocês mais tarde. Pois é, um ponto interessante é que, embora a primeira lei da termodinâmica, né, tenha... Mas não tem lei mais importante do que a outra, né? Só com uma ou só com outra você não vai adiante. Mas, a princípio, você tem assim, bom, eu tenho a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei da conservação da energia, né? Em nível bem amplo, né? Quando eu vou além da conservação da energia mecânica, né? E considero as conversibilidades para outras formas de energia que vieram a ser conhecidas ao longo do tempo, aí fala, bom, então, se eu tenho um processo que obedece, que satisfaz a primeira lei da termodinâmica, então, beleza, esse processo está ok, esse processo ele é possível de acontecer na natureza. Vocês concordam? Todo processo que satisfaz a primeira lei da termodinâmica é um processo possível de ser realizado naturalmente na natureza, de ser visto espontaneamente na natureza? Se fosse uma provinha, vocês marcariam que sim ou que não? Eu acho que eu ficaria na dúvida. Ficaria na dúvida. Prudentemente, né? Não sou nem contra, nem a Se fosse de favor. marcar, eu daria sim. Pelo contrário. Pois é, pessoal. Fascinantemente, a resposta é não. E seria
nós viveríamos num mundo muito esquisito se tudo que satisfizesse a primeira lei da termodinâmica tivesse licença para acontecer na natureza. Seria viveríamos num mundo em que esses processos inversos, né? O sujeito pulando no trampolim, esquentando a água esfria e o sujeito pula de volta, né? O trampolim seria possível, né? Se toda a energia fosse coletada novamente, o processo inverso, né, seria absolutamente possível. Mas isso não acontece. Nós saímos a chamada flecha do tempo, ela satisfaz eventos que obedecem tanto à primeira quanto à segunda lei da termodinâmica, né? Então, alguns processos são impossíveis de acontecerem na prática, não porque violam a primeira lei da termodinâmica, mas porque violam a segunda lei da termodinâmica. Tá? A entropia, o entendimento, né, da entropia, né, ele é importante também porque nos ajuda a compreender o mundo ao redor, né, e perceber que nós saímos de um estado de ordem para desordem, né? Então, quando os pais, vocês cobrarem, né, dizerem que o quarto de vocês está ficando cada vez mais bagunçado, pode falar, pai, mas não é culpa minha, é a entropia do universo, né, que só faz aumentar, né? E aí eu falo, não quero saber quem é esse tal de entropia, mas é bom tu arrumar, isso não vai pegar pro teu lado, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, é o que acontece quando deixado por conta própria, né, o sistema vai achando configurações cada vez mais desorganizadas. Nós vamos abordar isso mais para frente. Então, essa é uma discussão muito interessante, né? Vem de muito tempo, né? A ideia de construir uma máquina perpétua, né? Um moto perpétuo, né? Seja para produzir mais energia do que a utilizada, né? Para fazer funcionar, ou seja para conseguir rendimentos absurdos, né? Também proibitivos pela segunda lei da termodinâmica. Hoje não mais, né? Uma situação já dominada pela física, muito embora sem perceber ainda tenha muita gente atrás de almoço grátis, né? nas outras ciências por aí, mas eu não vou me meter com isso. Mencionei um pouco sobre equilíbrio termodinâmico, né? Falei sobre equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico, equilíbrio radioativo e equilíbrio químico também, que é o balanço se a troca de massa, né, de elementos químicos, né? Então, muito bem. Se tudo está em equilíbrio do ponto de vista termodinâmico, então não há desequilíbrio, não tem potenciais desequilibrados, né? Não tem forças motrizes dentro do sistema. Então, nós temos a caracterização do sistema por parâmetros intensivos, que são independentes da massa, e eles são homogêneos por todo o sistema, né? O que nos garante uma espécie de um equilíbrio termodinâmico local. Em sistema termodinâmico em não equilíbrio, que não está em equilíbrio, há fluxos de matéria ou energia ou mudanças de fase, né? Então, como consideração de não equilíbrio do ponto de vista termodinâmico. Você considera fluxo de matéria, energia ou mudança de fase.
Bom, vocês estão familiarizados com esse quadro aqui? Confere? Então, o mais geral possível, né, o sistema aberto, o mais cerrado, isolado, né? Sistema isolado, não há troca de matéria, nem de energia, nem de calor, nem de trabalho, nem de entropia, nem volume. Sistema fechado, adiabático, isocórico. Bom, já vimos isso aqui sobre uma tabela interessante sobre sistemas físicos e permeabilidade das fronteiras. Muito bem, chamado quase equilíbrio ou quase estático é uma construção teórica, vamos dizer, é como considerar, naqueles nossos problemas de mecânica, considere que a energia mecânica do sistema se conserva. Bom, algumas vezes essa é uma boa aproximação, em outras ocasiões não é uma boa aproximação, mas, de todo modo, é uma aproximação. Tudo bem? Então, o processo quase estático é uma aproximação, pode ser feito experimentalmente com muito cuidado, em que você tem essas condições satisfeitas, né, de ter uma troca infinitesimal. Se você varia abruptamente, né, como um processo de expansão livre de um gás, uma difusão, você vai de um estado inicial para um estado final, de forma que você não faz o processo reverso, né? Os estados intermediários são estados de não equilíbrio, tá? E aí você não tem como reverter do ponto de vista termodinâmico, tá? Então, muito bem. Essas condições já foram comentadas, tá certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Transferência de calor. Aqui está a definição de processos irreversíveis, né? Então, é pelo inverso, né? A transferência de calor é feita de maneira não infinitesimal, tem presença de atrito e os estados intermediários são de não equilíbrio, então tem turbulência, tem explosão, nada disso é reversível. Tá? Então, os estados intermediários de ida e volta, né, depende do estado inicial, do estado final, e a volta é do estado final para o estado inicial. Ok, isso já foi. Então, aqui, basicamente, né, o que está dito, né, tudo já foi mencionado, e basta qualquer uma dessas três condições que não for satisfeita, você tem uma quebra de reversibilidade, ou dito de outra maneira, o processo é irreversível. Tudo bem, pessoal? Muito bem, chegamos num ponto em que nós precisamos ir com calma para render bem, tá? Render todo o possível. Bom, máquinas térmicas. Então, o que nós temos na representação de uma máquina térmica? Bom, quem olha, eu acho extraordinário isso aqui, pessoal, muito, muito legal mesmo. Bom, quem olha para isso aqui não... Vocês enxergam um motor aqui, alguma coisa desse tipo, olhando para essa representação, pessoal? Falem a verdade. E não mais que a verdade. Um motor?
O motor não é uma máquina térmica, então, Sim. a princípio, o motor está representado aqui. Entretanto, essa é uma representação muito geral. Tão geral que, se nós formos tentar visualizar o motor por similaridade com a forma do motor em si, nós não vamos conseguir. Então, muito bem. Qual é a finalidade dessa representação, pessoal? A finalidade dessa representação, ela está ligada principalmente ao fato de nos fazer perceber o que há de essencial numa representação de uma máquina térmica com o objetivo de produzir trabalho útil, trabalho líquido, trabalho maior que zero, como entrega, como output, certo? O que temos aqui nessa representação? Toda representação de máquina térmica vai fazer alusão a um reservatório quente, um reservatório de temperatura mais alta, esse TH aqui, o H de hot, o vermelho, né? Máquina é ligado à temperatura, né? Quente e frio, né? O quente, o vermelho quente, né? O azul, temperatura mais baixa. O L aqui, high e low, né? Deve ser temperatura. Outros livros textos trazem o TQ de quente, né? E F de frio. Então, fonte quente, fonte fria, reservatório quente, reservatório frio. Então, ideia aqui de um reservatório térmico a uma temperatura mais elevada, reservatório térmico a uma temperatura mais baixa, QH, o hot, a fonte quente, representação do sistema, esse QH, ele está o quê? Entrando, confere? Então, o calor, ele entra no coração aqui da máquina térmica. Então, eu tenho QH entrando e a saída, trabalho útil e alguma quantidade de calor refugada para o meio, a vizinhança. Tá? Então, calor que é produzido por algum processo, né? Está familiarizado com o processo de combustão, né? Gasolina, né? Processo de queima, calor produzido por algum processo, que é aqui faz parte do coração da máquina térmica, então é o input, e o output é o trabalho, e necessariamente uma determinada quantidade de calor refugada para o meio, certo? A princípio, o que nós gostaríamos de fazer? Falar, professor, essa máquina não está muito legal. Eu quero inventar essa máquina aqui, essa que é bacana. Qual? Essa aqui, olha. Que papo é esse de reservatório quente, reservatório frio? E olha, só isso aqui está sendo produzido em trabalho. Tudo isso aqui, né? Aqui dá um indicativo, né? Levando
mais ou menos a sério a questão da dimensionalização aqui das setas e dos dutos, né? Dá a entender um pouquinho, sem a necessidade de levar tão a sério essa etapa. Aqui nós temos mais calor refugado do que trabalho útil, né? O que nós precisamos ter muita atenção, pessoal. Ver quem está entrando, quem está saindo. Quem é o input, quem é o output. Tá? Numa máquina com essa representação, eu tendo o output como trabalho, que vai ser dado pela diferença do módulo do calor de entrada pelo calor refugado, ou melhor, a diferença... se você fizer é melhor, eu prefiro trabalhar com a diferença aqui. Módulo de um menos o módulo de outro, né? Claro, do maior, a entrada é maior, né? Módulo do maior menos o menor, calcular a quantidade de trabalho útil, trabalho líquido. Sim, por que essa aqui seria a mais, é a que todo mundo gostaria, mas absolutamente impeditivo pela segunda lei da termodinâmica? Esse negócio aqui, tudo isso aqui de trabalho refugado, não, eu quero um contato com uma fonte quente que me produz uma determinada quantidade de calor como input, e eu converto o que aqui? Quantos por cento? Eu converto integralmente o que entra dentro da máquina em calor. Ela não refuga nada. Seria legal isso aí? 100% de eficiência, no caso. Seria uma mão na roda. Assim. 100% de eficiência, né? E as Com academias... a gasolina R$5 ia ser uma maravilha. Puxa, pense aí, né? Mas não dá, né, pessoal? Tem que ter um refúgio, né? Não há máquina que trabalhe, né, de maneira cíclica que tenha como saldo a conversão integral do calor de entrada em trabalho. Não acontece e não vai acontecer. Muito bem, dito isso, que já é um enunciado não formalizado, de maneira informal, eu já estou dando um enunciado da segunda lei, né, que nos impede de sonhar com essa máquina perfeita, né? Puxa, 100% de eficiência é a definição de perfeição, né? Mas, muito bem. Vamos voltar. Não. Para onde foi? Poxa, eu tenho tão pouca coisa aqui aberta. Por que aconteceu isso? Aham. Tá. Muito bem, muito bem. Então, do ponto de vista de aproveitamento de energia, não vai fazer isso comigo. Olha a técnica aqui. Do ponto de vista de aproveitamento de energia, pessoal, esse calor refugado, ele é um rejeito, né? Ele é um calor desperdiçado.
Muito bem. Então, o reservatório quente ele funciona como fonte de calor e pode também fornecer a substância de trabalho, né? A ideia de reservatório, aplicada na física, é algo que pode ceder ou receber sem alteração significativa. No caso aqui, no contexto de térmico, do ponto de vista de temperatura, né? Então, pensa numa chapa quente de um fogão industrial, né, que você acende ali a boca, né, e regula para uma determinada temperatura. Considera-se que você colocando um objeto sobre aquela chapa, a variação de temperatura não vai ser apreciável, né? E então aquilo ali funciona na prática como sendo um reservatório térmico a uma temperatura elevada, né? Falando de uma chapa com a ideia de cozer, né, os alimentos, ou de aquecer, né, uma panela. Que mais temos? Muito bem. Aqui vamos ao... deu uma bagunçada aqui. Então, vamos lá. Estou sem meu apontador, mas como se dá a conservação da energia aqui, pessoal? A maneira mais simples é pegar a partir da entrada, do input, né? A somatória do que sai é igual ao que entra, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uso aqui, pelo menos, do... Então, aqui a fonte quente. Por via das dúvidas, tá, pessoal? Eu domino as convenções e tudo, mas vai. A nomenclatura do Avael lá. E aqui o líquido, né, o trabalho de saldo, né, é basicamente a diferença entre o que entra e o que sai, tá? Fica sempre operacional, impossível de dar errado, tá? Bem tranquilinho. E a ideia de eficiência é quanto mais você produz com aquilo que lhe é fornecido, né, como matéria-prima. Tudo bem? Então, você não vai produzir mais do que aquilo que lhe foi dado. Tá? Então, o limite do conceito de eficiência, limite superior, né, do ponto de vista abstrato, é 100%. Você não vai ter uma eficiência superior a 100%. Começa daí. Então, às vezes o símbolo de eficiência vem em algumas aplicações assim, às vezes vem assim, né? Normalmente costuma vir mais a primeira do que a segunda. Então,
maximizar a eficiência é maximizar a quantidade de trabalho a partir do input ou do output, pessoal? Input. A partir do input, né? Então, necessariamente a entrega sobre o input, tá? Finalidade, tá? Vocês já sabem que o limite do conceito, o limite superior seria a igualdade, mas a igualdade não existe, né? Não é possível pelo ponto de vista da termodinâmica, a segunda lei. Então, isso aqui é menor do que 1. E, claro, se a máquina funciona, ela entrega alguma coisa, é maior do que 0 e menor do que 1. Vocês não vão inverter essa fração, vocês não vão tirar o trabalho líquido do numerador e vocês não vão colocar o calor refugado no denominador. Então, vocês vão fazer uso dessa expressão para toda máquina térmica, no sentido de uma máquina térmica que entrega trabalho útil, né, como output. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Tranquilo, professor. Posto isso, então colocando bonitinho aqui, só porque eu falei aqui, o livro definiu com a partir do E estilizado aqui. Então, você fica com essa diferença aí entre módulos, né? Então, você fica com 1 menos o módulo do calor refugado sobre o calor de entrada. Essa fração ela é menor do que 1, né? Senão não haveria trabalho mecânico. Então, fica 1 menos uma fração menor do que 1, né? E dessa diferença nós temos a eficiência da máquina térmica em nível teórico, né? Aí, na prática, tem N efeitos aí de perda de energia, que não são levadas em conta nesse primeiro cálculo teórico, mas, do ponto de vista de definição, é o que temos. Tá, então, aqui a mesma representação e uma representação esquemática, né, bem idealizada, mas bem simples de entender o princípio de uma usina térmica, né, que vai, a partir desse processo, produzir energia mecânica aí pelo eixo da turbina. Bom, um refrigerador, vamos lá, eu desconheço alguém que tenha levado o namorado ou a namorada para passear num refrigerador, né? Senão, não é uma máquina com intenção de servir de locomoção, né? Quero dizer, o trabalho do refrigerador feito pelo compressor faz parte do input, né? O refrigerador visa diminuir a temperatura num determinado volume, né, para efeito de conservação, né,
de produtos alimentícios, né? Muito embora haja necessidade de refrigeração para um monte de coisas, né, na nossa sociedade. Haver aí as próprias vacinas, né? Tem vacinas que exigem uma refrigeração em temperaturas bem baixas, né? E alguns países não têm logística, não têm maquinário para garantir essa refrigeração. Então, esse tipo de vacina não serve para um país que tenha problema de logística ou uma indústria sem condição de dar um suporte com qualidade a essa demanda. Não vai perder aí milhares ou milhões de doses. Então, só contextualizando a necessidade de refrigeração em sentido mais amplo, né? Para além do nosso uso doméstico, residencial, que por si só, é claro, já é bastante importante, né? Já é muito importante. Então, muito bem, nós temos aqui, de uma maneira geral, a gente olha assim, é a mesma coisa, mas a diferença está no quê? Mudou de direção aqui Bom, frigir dos ovos, o que é de mais importante é a alteração nas setas, né? Que indicam o que é entrada e o que é saída. O reservatório superior o reservatório quente continua acima, o reservatório frio continua abaixo. Deram uma mudada no duto do trabalho, acho que até para evitar a confusão, né, para ser um elemento a mais de distinção, mas o que há de essencial aí é que o trabalho, eu perdi mesmo aqui a minha setinha aqui, o que há de essencial, acho que eu já sei. Ora, filho. Acho que agora vai. O que há de essencial, pessoal, é que não é mais o trabalho, ele não é mais output, ele é input, certo? E muito bem, o nosso reservatório frio é quem nessa representação? Professor, nesse caso o sentido do trabalho é diferente do anterior? Ou na questão matemática o sinal seria diferente? Muito bem observado, a resposta é sim, necessariamente sim, tá? É porque naquela parte da lista conceitual tinha algo falando sobre o sinal, eu não estudei sobre isso, mas aí eu... Perfeito, perfeito, muito bem observado. Ó. Aqui nós temos um giro em sentido, um ciclo em sentido horário. Horário anti-horário, tudo bem? Então, muito bem observado. Bom, essa representação de uma máquina térmica tipo refrigerador, ela tem que representar a intencionalidade, a funcionalidade da máquina. E a funcionalidade, né, o objetivo do equipamento é que, num determinado volume,
no volume interno, né, do aparelho, a temperatura fique dentro de uma faixa controlável, aí vai para o qual o equipamento foi planejado, né? 9 graus, 10 graus, ou menos. Então, para isso, você tem que constrói o artefato para produzir algo que não aconteceria espontaneamente, né? O calor fluir do reservatório térmico mais frio para o reservatório térmico a uma temperatura mais elevada, né? Então, certamente, se você desligar o seu refrigerador da tomada e cortar a alimentação do compressor, né, vamos ter um efeito de climatização, a temperatura ambiente, muito embora esse reservatório tenha características de um isolante térmico, né? Mas isso é finito, né? Se passar muitas horas, vai perceber que os alimentos, né, já não estão naquela temperatura, né? A água ficou próxima à temperatura ambiente e tal, e isso por muito tempo vai embora a conservação dos alimentos, né? Se for por um período mais prolongado. Então, para que isso aconteça, nós, né, desenvolvemos um artefato que vai trabalhar por processos cíclicos, aqui nessa representação em sentido anti-horário, significa que o calor, o trabalho não vai ser positivo, o trabalho vai ser negativo. Eu estou realizando o trabalho sobre o sistema, né? Esse é o significado do trabalho negativo aqui para essa situação. E certamente esse calor vai ter que ser entregue, né? Vai ter que ser refugado. Então, o que é que passa a ser refugado aqui? Quem é a saída? O que é que está entrando? Que passa a ser o trabalho e aqui nesse sistema, né? Mais a quantidade de calor que é extraída do reservatório frio. E essa seta maior, né, o calor refugado, é dado pela soma numérica aqui do trabalho mais essa quantidade de calor, né? Aí todo mundo em módulo para evitar equívocos. Então, muito bem. Então, a finalidade é transferência de calor, né, para que um determinado recinto fique a uma temperatura mais baixa. Passa a ser o nosso reservatório frio. E o externo é o nosso reservatório quente. Então, esse ciclo, né, ele, no diagrama pressão versus volume, ele é necessariamente percorrido em sentido anti-horário. Tá? De maneira que você faz as contas e vai dar um valor negativo realmente, porque é uma quantidade de trabalho exercido sobre o sistema, não pelo sistema. Tudo bem, pessoal? Então, algum mistério em relação a isso? Bom, aí vamos lá. Não desconsiderem isso aqui, tá, pessoal? É uma medida de eficiência, de certo modo, sim, mas para não confundir, tá? Desconsiderem o termo eficiência, para não confundir com máquina térmica no outro contexto, né, de um artefato que produz energia motriz, e trabalhem com o termo coeficiente de desempenho, tá? De um refrigerador.
E aí vocês percebem que, pela finalidade ser diferente, a expressão para calcular esse fator, que também é numérico, é adimensional, né? Mas, ao contrário do outro, é maior do que 1, não menor do que 1. Essa expressão é diferente da outra, né, pessoal? Tá? Então, tem a ver com a finalidade. Até esse... Não, normalmente os livros... varia de livro para isso, né? Coeficiente de desempenho, né? Qual é a finalidade de um refrigerador? É extrair calor do reservatório, frio ou quente? Frio, né? O L de low aqui, de baixa, né? E, então, quanto mais calor você extrai desse reservatório frio, melhor é o seu coeficiente de desempenho. E quanto menor o trabalho de input, menor a energia consumida, melhor é o teu coeficiente de desempenho. Então, quanto maior for o valor numérico dessa máquina, mais ela consegue refrigerar, tá? E, bom, então somente isso. Nós temos máquinas com finalidade também de trabalhar com fluxo de calor, mas não extraindo calor de um recinto ou de um ambiente, de um volume interno, né? Mas numa região de clima muito frio, você pode querer um ventilador às avessas, né? Um ventilador, um ar-condicionado, né? Que capte o ar externo, a temperatura baixa, e jogue ar, né, para dentro da casa a uma temperatura mais elevada. Então, é a ideia de calefação, né, de aquecimento, para a máquina que trabalha com ciclos termodinâmicos, né? Se for uma lareira, né, você corta a lenha e jogar na lareira, é o funcionamento à moda antiga, né? Você pode ter uma máquina térmica funcionando em processos termodinâmicos controlados, cíclicos, com a ideia de produzir calefação, né, ou aquecimento. O conceito de coeficiente de desempenho para esse tipo de máquina é semelhante a esse que nós estamos vendo para o refrigerador, com a diferença que aqui no numerador, ao invés de entrar a quantidade de calor extraída do recinto interno, é a quantidade de calor injetada no ambiente interno, né? Então, vai entrar o Q hot, aqui é o Q high, né? Que é o calor injetado no ambiente ou no recinto. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Bom, enquanto aqui nós estamos vendo prioritariamente por quantidade de energia, né, numerador e denominador, aqui, se você pode ter o mesmo cálculo a partir da potência, né? A taxa de remoção de calor com a potência
de entrada fornecida ao compressor, né? É um processo mais operacional para o cálculo, né? Uma vez que elas são fabricadas com uma determinada potência de entrada, né? E para trabalhar com uma determinada taxa de remoção que vai depender das condições, evidente, do recinto, né? Se tem fonte luminosa, né? Se tem pontos de perda de energia, né? A depender das condições de isolamento térmico e tudo. Né? Por isso que tem alguns programas que fazem cálculo de potência necessária, né, para os aparelhos de ar-condicionado. Né? E, bom, aí já vamos entrar num outro contexto aqui, meio que o nosso tempo acabou, mas foi o que deu, o que mais tem. Vamos, tá. Bom. Ok, professor, boa tarde. Ok, professor, boa tarde. Boa tarde, pessoal.